Olá, eu sou o Carlos Augusto, sou psicólogo, especialista em educação inclusiva, em neuropsicopedagogia e em análise do comportamento aplicada. Sou um pesquisador na área do autismo, da educação e dos transtornos de aprendizagem. E no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas possibilidades de ensino para pessoas com autismo, sobre reforçadores, sobre como utilizar, sobre como deixar de utilizar. Então, vamos conversar? Não saia daí. Bom, antes que a gente chegue ao assunto dos reforçadores propriamente dito, eu quero contextualizar para vocês uma situação esporádica, mas que nos diz sobre a importância da gente entender das consequências e bem como oferecer consequências agradáveis para os nossos pacientes, as nossas crianças com autismo, e não apenas, mas principalmente, durante o processo de ensino. Vamos lá. Pense aí comigo. Você foi num restaurante ou você foi em algum lugar que tem um lanche muito gostoso que você gosta e que tem coisas extremamente reforçadoras para você lá, que as consequências que você vai colher dentro de determinado ambiente são extremamente agradáveis. Por exemplo, aquele hambúrguer mais gostoso ou aquela pizza de 4 queijos, enfim. Consideremos isso que você mais gosta como um reforçador de alta magnitude. É algo que muito provavelmente vai fazer você retornar a esse espaço, a esse lugar, para que você possa comer. E consideremos também que nesse espaço que você vai, há, por exemplo, uma pessoa cantando, ou você foi bem atendido. Isso também são reforçadores. A diferença é que o reforçador principal é o que, de certa forma, condiciona você e molda o seu comportamento a ir em determinado local fazer determinada coisa. Então, nesse caso, o nosso reforçador de alta magnitude é o sanduíche ou a pizza. E o entorno também tem outros reforçadores, né? Como ser bem atendido, como ter uma música. E termos ambos durante um processo de ensino é essencial. Então, quando a gente está na clínica, quando a gente vai fazer os primeiros atendimentos, é essencial que a gente já dê algumas possibilidades para a criança dentro do consultório para que ela própria selecione os seus reforçadores. Por exemplo, no consultório, a gente pode disponibilizar massinhas, bola, boneca e outros brinquedos de uma forma que seja acessível já no primeiro momento e observar como que essa criança vai lidar com esse ambiente, com esses brinquedos. A partir daí, a gente já começa a deixar com que ela selecione os reforçadores que a gente vai poder utilizar mais à frente para condicionar o comportamento dela dentro do ambiente clínico, bem como para ensinar as habilidades que são necessárias. Então, esse é o primeiro passo dentro do ambiente clínico para a gente conseguir ensinar comportamentos para esses pacientes de uma forma um pouco mais amena. Mas bem, antes da gente ensinar habilidade, a gente precisa entender qual que é o repertório da criança. Como assim, Carlos, entender o repertório da criança? É simples. O que ela sabe fazer? O que ela não sabe fazer? O que ela sabe fazer, mas precisa de apoio para que esse saber se aperfeiçoe, né? Para que ele chegue ao ponto que a gente deseja. Não há como, né, a gente instruir ou a gente querer ensinar habilidades para uma criança, para uma pessoa com autismo, sem antes a gente entender esse repertório que ela já possui. Por exemplo, quando a gente deseja fazer com que a criança escreva, antes da escrita propriamente dita, há uma série de repertórios que antecedem essa aprendizagem que a gente chama de pré-requisitos e que são essenciais para que ela consiga escrever. Por exemplo, eu não posso solicitar que a criança escreva sem que antes ela já tenha adquirido a habilidade de movimento de pinça, de conseguir traçar, de conseguir já ter desenvolvido algumas letras,
para depois conseguir escrever. Percebe? Então, todas as habilidades que a gente vai ensinar, ou a grande maioria delas, possuem esses pré-requisitos e que a gente tem que estar atento para conseguir, de fato, ensinar, né, as nossas crianças. E dentro dos reforçadores, só para a gente reforçar, os de alta magnitude, eles têm uma probabilidade maior de fazer com que o comportamento aconteça, ou seja, ele pode fazer com que a ocorrência do comportamento se dê de uma forma um pouco mais fácil, porque a magnitude dele é maior. Porém, a gente também precisa ter outros, que são os de menor magnitude, para se caso a criança um dia não quiser utilizar nenhum desses que ela mesma selecionou, que são os de maior magnitude, os outros têm uma grande probabilidade de suprir e fazer com que o comportamento da criança se mantenha. Então, esse, né, é um dos pontos essenciais para que a gente ensine e mantenha esse comportamento de uma forma agradável, né, e mais fácil da gente ensinar. E um outro ponto também importante é a gente utilizar um dos métodos, ainda lá de Skinner, de Watson, que é a aproximação sucessiva. Ou seja, às vezes a criança não vai conseguir fazer de uma vez o que a gente está solicitando que ela faça. Porém, há como a gente pegar esses reforçadores que a gente já selecionou e disponibilizar para a criança a cada vez que ela fizer algo que é próximo do comportamento que a gente deseja ensinar. Tá, Carlos, simplifique. Então vamos simplificar. Por exemplo, se eu desejo ensinar para a criança que ela tem que jogar uma bola, ela tem que manter uma certa distância da onde eu estou e precisa jogar uma bola. Ela ainda não possui esse repertório. Eu preciso ensinar do básico. Vamos lá. Primeiro passo. Ela não conseguiu jogar, ela veio até mim e me entregou. Ok, peguei a bola. Solicito mais uma vez, né? Ainda o comportamento de imitação. Lembrando que a ação é sempre mais importante do que o comando verbal a princípio. Então a gente ensina a ação para depois ensinar a palavra. Então vamos lá. Ela veio, ainda não conseguiu. Depois eu faço o movimento para ela, eu dou uma dica e ela solta a bola no chão. Soltar a bola no chão é o comportamento que eu desejo? Não. Mas não é um comportamento muito próximo do jogar a bola até onde eu estou? É. Então eu já reforço esse comportamento que, de certa forma, eu estarei sinalizando para a criança que o que ela precisa fazer é estar próximo. Então ela já está perto do comportamento fim, assim eu chamo, de conseguir jogar a bola. Então eu reforço esse comportamento e a criança vai fazendo outras tentativas, e quanto mais você vai reforçando, maior a probabilidade da criança conseguir jogar a bola para você. Bom, essas eram as dicas de hoje. Espero que possamos continuar dialogando e até o próximo vídeo.